Assembleia de Deus, a harmonia. Glória a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, que maravilha, estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus. Hoje, quarta-feira, dia de culto de instrução, culto de doutrina. E nós estaremos meditando um pouco esta noite acerca da palavra do Senhor, nesse mês que estamos trabalhando o tema da nossa igreja. Mas, como o nosso tema é o Espírito Santo na criação, iremos fugir um pouco da leitura base para a nossa festa. E eu gostaria de convidar a todos a ficarmos em pé. Abra sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2. Muito conhecido. Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2, diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora estamos aqui na Tua presença, Senhor, nos colocando em Tuas mãos, pedindo ao Senhor uma bênção especial para a vida de todos quantos vieram aqui, para juntos adorarmos o Teu nome, bem como aqueles que estão nos assistindo, onde quer que estejam. Ajude-os, faça, Senhor, nesta noite a Tua vontade, o Teu querer, toma a primazia na nossa vida, nos usa na Tua obra, fala aos nossos corações e nos ajuda em todas as coisas, Senhor. Nós oramos crendo na resposta da nossa oração. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor, e amém. Podem sentar, queridos. Meus amados, nesta noite nós iremos dar continuidade aos estudos baseados, como eu dissera, no tema geral escolhido para o nosso 9º aniversário. E é uma alegria podermos estar aqui junto com os irmãos comemorando neste mês 9 anos de existência da Assembleia de Deus Harmonia. E o tema geral é Efésios 5:18, enchei-vos do Espírito Santo. Hoje nós iremos abordar um tema, ou refletir sobre o Espírito Santo na criação. E o texto que a gente leu, baseado em Gênesis 1, versos 1 e 2, sendo hoje um culto de ensinamento, a gente vai falar de questões mais profundas, que falo por mim, eu preciso melhorar. Então, como a palavra de Deus ela é uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados, ela atinge quem a maneja e atinge quem a ouve. Essa é a proposta da palavra de Deus. Então, ninguém estará isento de qualquer palavra que venha de Deus na questão do ensino, da orientação, do cuidado, porque tudo é para a glória do Senhor e tudo é para o aperfeiçoamento da igreja. Amém, amados? Porém, antes a gente gostaria de fazer um breve resumo sobre a pessoa do Espírito Santo, que contribuirá com o que a gente vai pretender falar esta noite. Até porque alguém já disse que o Espírito Santo dentro da Trindade Santa é a pessoa mais escondida, é a pessoa mais oculta, menos falada e, por vezes, até mesmo negligenciada. O Espírito Santo, ele se coloca nessa condição porque, normalmente, a igreja, as pessoas, elas conhecem pouco sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E conhece pouco não porque ele esteja ausente, não porque ele esteja distante, não porque ele não esteja presente, mas porque as pessoas não se debruçam muito sobre ele, a fim de saber que
a sua igual importância junto ao Pai, nosso Deus, e junto ao seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque o Espírito Santo é Deus. Amém? Mas acreditamos também que talvez o que provoque esse desconhecimento da pessoa bendita do Espírito Santo seja pela sua própria natureza. Porque ele não veio para revelar-se a si mesmo, mas pelo contrário, ele veio revelar Cristo. Ele veio para estar mostrando Cristo ao mundo. E se a gente pudesse trazer um exemplo de como é essa atuação do Espírito Santo, neste sentido, a gente poderia dizer que o Espírito Santo se assemelha à figura de um farol, aonde ele ilumina algo ou alguém, e observe que ninguém presta atenção no farol, na figura do farol em si, mas naquilo que ele ilumina, naquilo que ele aponta, naquilo que ele mostra, naquilo que ele revela. Por isso, talvez tenha isso provocado um desconhecimento maior sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Outro ponto importante que a gente pode também contribuir, ou que pode contribuir para essa compreensão do desconhecimento da pessoa bendita do Espírito Santo, é que quando a gente estuda sobre ele, a gente descobre que, principalmente nos campos da teologia, no sentido dos estudos acadêmicos, a gente percebe que há muita interpretação errada, muita contradição, muita coisa distorcida acerca dele. Porque existe muita propensão em se criar teorias acerca do Espírito Santo que muitas vezes fogem do que a Bíblia realmente diz, quem ele é. Por isso, de um lado, fica grupo buscando experiências sobrenaturais, achando que ser cheio do Espírito Santo é isso. E de outro lado, outro grupo diz conhecer o Espírito Santo, mas coloca ele em amarras. Prende ele, coloca ele numa questão mais isenta ou mais separada. E aí fica procurando conhecê-lo de forma distorcida. Mas o que é que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo? A Bíblia diz que ele é Deus. E quando a gente se depara com os termos originais, vemos que apesar de no hebraico a expressão Espírito vir ruach, e no grego a expressão pneuma, que ambos significam vento, sopro, ao referir-se ao Espírito Santo, ou até mesmo, como alguns compreendem e interpretam erroneamente, em determinadas doutrinas hereges, ser ele uma energia, ou uma força, ou um poder. Então a gente vai ver que a palavra de Deus vai nos mostrar que mesmo tendo essa compreensão errônea, que de fato ele se mostra como um vento, como a gente leu na leitura oficial, que o Espírito Santo estava ali se movendo em forma das águas, que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. A gente vai ver, por exemplo, em João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Então, essa passagem bíblica nos revela que o Espírito Santo, que é chamado por Jesus de outro Consolador, mostra-nos que ele tem a mesma natureza de Deus, a mesma natureza de Jesus. Ele é Deus coigual, ele é Deus coeterno, ele é Deus consubstancial com o Pai e com o Filho. Então ele tem inclusive os mesmos atributos e realiza as mesmas obras que Jesus realizou. Ele veio não apenas para estar conosco, ao nosso lado, mas ele veio para estar em nós. Ele veio para fazer morada em nós e transformar-nos em santuário
da sua habitação. Glória a Jesus. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos guiar no caminho da verdade. O Espírito Santo veio para nos revelar Jesus, como eu dissera. Ele veio para nos regenerar, para nos santificar, nos dar dons espirituais. O Espírito Santo veio para nos iluminar e nos revestir de poder. Foi o que Jesus prometeu. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, que seria justamente a chegada, a vinda, a descida do Espírito Santo. Então ele veio para nos transformar de glória em glória à imagem do Deus eterno, do Deus santo. E aí ele não veio apenas para nos equipar para a glória, mas sobretudo para nos transformar e nos tornar a semelhança do Rei da glória. Glória a Jesus. E quando a gente percebe, na antiga dispensação, o Espírito Santo vinha sobre as pessoas e ele capacitava essas pessoas para cumprir uma determinada missão, uma missão especial. E depois o que acontecia? Ele se retirava. Mas quando Cristo consumou sua obra na cruz do Calvário, glória a Deus, ele rogou ao Pai, e então o Pai enviou o Espírito Santo para vir e nunca mais voltar. Glória a Deus. É por isso que ele está entre nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Não tem nenhum pecado em dar glória ao Espírito Santo, porque ele é Deus. Você pode orar. A gente tinha uma coisa antiga, tradicional, que não se podia usar, inclusive, os 3 termos. Porque se dizia, isso é muito católico. Você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, misericórdia. Não era essa a compreensão que se tinha? Pois tenha liberdade. Pois tenha liberdade nesta noite de dizer glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Porque Ele é Deus. Glória a Jesus. A gente só não pode dar glória a anjo. Só não pode adorar seres espirituais. Mas ao Deus triuno, a Ele seja toda a glória. Glória a Jesus. Então Ele está conosco, Ele está com a igreja de Jesus, com a noiva do Cordeiro. Ninguém pode ter Cristo sem ter o Espírito Santo. Ninguém pode ter garantia, inclusive, de vida eterna, sem ter sido selado pelo Espírito Santo, através do ato da conversão, quando ele se entregou a Jesus. Na conversão sincera e genuína. Glória a Deus. Ninguém pode, inclusive, ser capacitado para fazer a obra de Deus sem receber o Espírito Santo. Alguém pode até fazer, inclusive, alguma coisa na igreja, alguma obra, pelas habilidades humanas que tem, pelas muitas técnicas adquiridas. Pode desenvolver muita coisa, mas os dons e os talentos que vêm de Deus para a realização da sua obra, nós só podemos adquirir através do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, ninguém, inclusive, está preparado para a grande comissão do evangelismo, se também não tiver o Espírito Santo. Então, todas as coisas que a gente faz na igreja, para a obra do Senhor, precisamos do Espírito Santo. Porque é Ele quem está conosco. Foi Ele o enviado de Deus, através da petição de Jesus. Ele é o outro Consolador. Portanto, amados, quando Jesus referiu-se, como eu dissera, que enviaria um outro Consolador, no sentido do texto original, refere-se a uma pessoa. Por isso que a gente diz que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, pela própria palavra revelada. Porque ele tem volição, que é vontade, ele tem intelecto, que é inteligência, e ele tem emoções, que são sentimentos. E aí a gente vai ver 1 Coríntios 12 e verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, se ele quer, ele tem vontade, ele tem volição. Aqui é o Espírito Santo com atributos
pessoais de uma pessoa, realmente. Quando a gente lê Atos 16, versos 6 e 7, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Mais uma vez revelando que o Espírito Santo tem vontade própria. Também ele tem intelecto, inteligência. 1 Coríntios 2, versos 10 e 11. 2, 10 e 11. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem inteligência. Romanos 8, 26 e 27 também nos assegura disso. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então aqui mostra-nos o Espírito Santo, ele tem inteligência, intelecto. E por fim, ele tem emoções. O tão conhecido Efésios 4 e 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por isso que a gente diz que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele possui atributos como vida, vontade, intelecto, emoções, sentimentos, onisciência, onipresença, onisciência. Então, o Espírito Santo, ele tem personalidade. Ele também é santo. Glória a Jesus. E como Deus, ele não se submete aos nossos caprichos de pecado. Como Deus, ele também vira as costas para o pecado. Ele convence o pecador do seu pecado, mas ele não coaduna com isso. Ele não está ali para estar junto, apoiando qualquer coisa que venha para ofender a santidade de Deus. Por isso que aqueles que o buscam, ele fortalece, ele ajuda, ele anima. Glória a Deus. Mas além de tudo isso que a gente viu, a gente pode também entender que o papel do Espírito Santo é trazer revelação da obra do Pai e do Filho. Ele revela a salvação às pessoas, aos pecadores, e capacita cada uma delas a recebê-la. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, amados, o que a gente percebe e o que a gente precisa entender é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são três deuses, mas três pessoas que subsistem em uma só, em um só Deus. Glória a Jesus. Por isso que o Espírito Santo é Deus absoluto. Diga amém. Entretanto, tudo que de Deus se pode conhecer foi revelado pela palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e a Escritura Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso que a gente diz que precisamos e podemos conhecer a Deus e a pessoa do Espírito Santo através da experiência
das Escrituras e das Escrituras Sagradas. Mas essa experiência, amados, não pode ser considerada como uma nova revelação. Ela é uma experiência que vai ser o cumprimento daquilo que Jesus nos prometeu, que é ter Deus morando em nós. E é um privilégio que o mundo não compreende. Por isso que nos chamam de loucos. Mas que loucura maravilhosa, que é ter a convicção de que o Criador do céu e da terra mora em nós, habita em nós, através do Espírito Santo. Glória a Jesus. Então, após a gente fazer essa breve introdução, para a gente não se alongar muito, até porque a gente já ouviu bastante a semana passada sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, no primeiro estudo que o nosso pastor Moisés ministrou. Então, a gente vai justamente iniciar a reflexão sobre a temática de hoje, o Espírito Santo na criação. Verso 2 da leitura: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O que é que a gente vê? A gente vê que antes do primeiro dia da criação, tudo que existia era um Deus triuno. Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele criou os céus e a terra através da sua palavra, Jesus, o Verbo, e essa obra foi concluída pela pessoa do Espírito Santo. Salmos 33, verso 6, retrata este ato trinitário na criação, quando ele diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e pelo sopro, aqui é ruar, no hebraico, no sopro de sua boca, todo o seu exército. Então essa palavra hebraica, ela é atribuída ao Espírito Santo de Deus. Assim como Jó, no capítulo de número 26, o versículo 13, pelo seu sopro, o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Portanto, quando a Bíblia fala de sopro de Deus, é uma referência direta ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E quando diz que a terra era sem forma e vazia, a gente vê que não havia matéria, não havia tempo, não havia espaço. Portanto, nas palavras iniciais da Bíblia, a gente encontra o Espírito Santo ativamente envolvido na criação. Observe, como a gente disse, a terra sem forma e vazia. O que é que o Espírito Santo faz? Pairava sobre as águas. Quando a gente fala sobre isso, a gente percebe que é uma forma e uma ordem que se surge através daquela deformidade, daquela desordem daquela massa originalmente criada. E apesar de o Espírito Santo não compor a pessoa principal da criação, mas que ele paira, a gente vê que ele está presente como um ato importante. Quando a gente vai ver, por exemplo, a palavra pairar, mover-se sobre a superfície da terra, vamos ler Deuteronômio, capítulo 32, versos 11 e 12, que vai usar o mesmo termo para mover-se sobre, ou pairar sobre. E ele diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor guiou o seu povo e não havia como ele, Deus estranho. Então o que é que a gente vê? Enquanto a terra ainda não está totalmente concluída, a expressão que fala do Espírito Santo, em Gênesis 1, verso 2, que ele pairava sobre a face das águas, vai retratar a sua essência, que é uma essência de paz, uma essência de tranquilidade, uma essência de equilíbrio, de segurança, de harmonização, porque é o seu papel na criação e na história. No meio daquele caos, daquela desolação, quando tudo está sem forma, tudo está em desordem, ele é aquele que vem como um pássaro, descrito
ali em Deuteronômio 32, 11 e 12. Ele vem cuidando do ninho, ele fica guardando, protegendo, trazendo estabilidade e paz. E aí a gente vê o Espírito Santo intimamente envolvido na criação da vida, nesta terra, no cuidado com os seres vivos que foram acabados de ser criados, como a águia faz com os seus filhotes. Portanto, as três pessoas estão envolvidas na criação e o Espírito Santo é quem conclui a obra da criação. Então, o Salmo 104, verso 30, por exemplo, sugere que a criação só foi possível através da ação do Espírito Santo, que teve uma parte ativa nesse processo. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Portanto, amados, tudo que foi criado teve a participação do Espírito Santo. Assim como também na criação do homem, a obra-prima de Deus, a coroa da criação. A gente pode encontrar isso em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Observe que a conjugação do verbo fazer, na primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo, façamos, ele vai mostrar a citação da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo conjuntamente. Façamos, glória a Deus. Diferentemente de quando a gente lê Gênesis 2 e 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Esse termo fôlego de vida soprado por Deus procede do Espírito, mas não pode ser confundido com o Espírito Santo. Ele procede de Deus, ele trouxe vida, mas não é o Espírito Santo aqui no termo fôlego, sopro. O sopro de vida em Adão foi um ato divino, ao passo em que, quando se refere a sopro vindo de Deus, refere-se a uma pessoa de Deus. Glória a Jesus. É um tanto difícil você compreender a Trindade, mas ao mesmo tempo ele nos ajuda a compreender. O Espírito Santo nos ajuda a entender. Glória a Deus. Como está escrito em Jó 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então esses dois textos aqui nos mostram que o homem é formado por dois elementos. Uma parte dele é totalmente barro, não tem valor algum. É a parte material, visível, perecível, corruptível. E a outra parte é o que de fato o faz viver, que é o sopro, a vida, o fôlego de vida. Essa parte aqui é o seu espírito, o espírito do homem, a parte invisível, imortal, a parte que no pós-morte vai definir se vai ter uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. Então, através de tudo o que o homem faz, ele vai fazendo as suas escolhas, seja por pensamento, seja por ações, sejam por palavras. Porque nós fomos criados por Deus a fim de conhecermos a vontade de Deus. Deus não criou o homem nessa ação conjunta toda, nessa coisa tão espetacular que a gente poderia usar esse termo, tão fantástica, tão extraordinária, tão sobrenatural. Não criou o homem para abandoná-lo na sua criação, como o deísmo acredita, como tanta gente que diz, Deus me esqueceu, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Não, você é obra-prima de Deus, então você faz parte da criação de Deus. Por isso que o nosso tema é o Espírito Santo na criação. Nós temos Deus em nós, glória a Jesus, glória a Jesus. Então, principalmente a gente deve entender que não fomos criados para nós mesmos, porque o cordão umbilical que nos liga a Deus, de onde tiramos a fonte da vida, é o Espírito Santo. E o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus
se a gente é ou não filhos de Deus. Vai depender dessa ligação, vai depender dessa entrega, dessa intimidade, dessa busca, dessa procura. E quando a gente se comporta de maneira diferente, que desagrada, a gente entristece o Espírito Santo. E a gente passa a viver justamente a primeira parte do primeiro elemento do ser humano, que é aquela vida vazia, sem sentido, sendo apenas um lado perecível que atua, e o barro, a matéria perecível. E o fim é a morte eterna, como a gente falou. Uma eternidade sem Deus. Mas a Bíblia diz, e é a Bíblia quem diz, que Deus nos criou para Ele. Efésios 1, verso 12. A fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então a gente foi criado para o louvor da glória de Deus. A gente foi criado para Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E a Bíblia também nos diz que o Espírito Santo só passa a habitar no ser humano quando ele se entrega a Jesus de fato. 1 Coríntios 6, versos 17 a 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E ele vai dando um recado. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. É bom refletir sobre isso. A importância que temos para Deus. O propósito no qual a gente foi criado. E é impossível o homem ter o Espírito Santo habitando nele, sem que ele tenha essa entrega total a Deus, em obediência à sua palavra, em obediência aos seus mandamentos, à lei do Senhor. E aqui não tem nada a ver com tempo de crente, com vir à igreja todo dia, não, ou ser filho de crente, não tem nada a ver com isso. Aqui pode até parecer que coisas nos trazem essa segurança, mas não. Ter cargos ou exercer alguma função de destaque na hierarquia do ministério, seja ele da palavra, do louvor ou de serviço, nada disso tem valor substancial ao ponto de convencer o Espírito Santo a vir morar dentro da gente. Não. Porque tem muita gente de fato enganada dentro das igrejas, vivendo uma vida que entristece continuadamente o Espírito de Deus com suas palavras, pensamentos e atitudes que contradizem o que está escrito na palavra. Na verdade, são pessoas que vivem constantemente dentro do ambiente de culto, mas muitas vezes estão insatisfeitas, vivem brigando, discutindo, competindo, muitas vezes querendo aparecer, com sentimento de inveja, de ciúme, de intriga, sabe, de disputa, de competição, impedindo que o outro evolua, que o outro cresça, buscando sempre estar em evidência, procurando lugar de destaque na igreja, nos trabalhos, nos cultos, com os olhos voltados para os holofotes. Meu Deus! E muitas vezes o Espírito Santo fica fora da programação do seu próprio culto. Muitas vezes ele não tem a primazia do nosso próprio culto. E eu falo do culto individual, pessoal, porque o culto é seu. O Espírito Santo está aqui, independentemente de você dar lugar a Ele ou não. Ele está aqui, porque a igreja é de Jesus. E Jesus prometeu que o Espírito Santo estaria na sua igreja, com a sua igreja. Glória a Deus! Glória a Jesus! Então, às vezes a gente coloca o Espírito Santo lá fora do nosso culto. E parece que tem muita gente que já vem para a igreja com raiva. Já vem para a igreja frustrado, revoltado. Misericórdia, meu Deus. Pessoas assim precisam aprender com João Batista. Está lá em João, capítulo 3, versículo 30.
convém que ele cresça e eu diminua. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É esse o lugarzinho da gente. É o lugar do diminuído. É o lugar do impotente, do nada. Glória a Jesus. Servo. Jesus, que era filho de Deus, esvaziou-se da sua glória, irmão. E veio habitar com a gente. E servir a gente. E dar a vida por a gente. E a gente às vezes quer ser muito mais do que isso. Meu Deus. Que visão. Que interpretação. Misericórdia. A gente é criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Então deixe o Espírito Santo agir nessa criação. Glória a Deus. Diga amém. A gente está vivendo dias, amados, que parece mais a igreja de Pérgamo. Misericórdia. Lá na igreja de Pérgamo tinham pessoas, grupos de pessoas que influenciavam a igreja negativamente. Um grupo era o grupo que vinha com a doutrina de Balaão. E outro grupo vinha com a doutrina dos nicolaítas, na mesma igreja. Meu Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos 14 e 15. 2, 14 e 15. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Quem foi Balaão e quem foram os nicolaítas? Balaão foi um profeta de Deus, um profeta de Israel, que vendeu ou se vendeu para profetizar contra Israel, para amaldiçoar o povo de Deus. E os nicolaítas, eles eram os seguidores de Nicolau, um dos 7 homens escolhidos para servir a igreja de Jesus como diácono. Lá em Atos capítulo 6, versículos 3 a 5, está escrito isso. Então, veja que esses homens, eles eram influentes. Eles seguiam doutrinas hereges e se infiltraram na igreja primitiva. Se opunham às doutrinas do Evangelho de Jesus, aos dogmas da igreja, dogmas pré-estabelecidos pelo próprio Jesus. Então, através das suas influências, eles banalizavam e zombavam da graça de Deus, justamente com as suas atitudes, fomentando ali a ideia de que tudo se podia, que estava tudo errado, os certos eram eles, e que nada era tão necessário assim, você prestar atenção, e tudo era normal, não tinha nada demais. Andar no conselho do ímpio, nada demais. Se deter no caminho dos pecadores, nada demais. Assentar-se à roda dos escarnecedores, o que é que tem de mais? E assim viviam essas pessoas dentro da igreja. Então, tanto os seguidores de Balaão, quanto da doutrina de Balaão, quanto os da doutrina dos nicolaítas, eles estavam lá, afastando as pessoas da presença de Deus e entristecendo o Espírito Santo. E receberam repreensão de Jesus. E olha que eram 2 pessoas que exerciam cargos de influência ou posição influente. Balaão era um profeta, Nicolau era um diácono. Meu Deus. Mas eles estavam totalmente corrompidos e tentando corromper o povo de Deus. E é diferente hoje, irmão? Não. Não, porque tem joio e trigo no meio da igreja. A gente escutou isso aqui. E sabe qual é a grande questão? A gente não pode expulsar, a gente não pode estar maltratando, a gente não pode estar descuidando, a gente não pode, não. Porque primeiramente quem vai fazer a seleção é Jesus. Ele é quem sabe. E segundo, a gente precisa aprender a conviver com o joio. Essa é a parte mais difícil. Meu Deus. É aquela penina. É aquela criatura que fica lá. Ranzinza. Meu Deus. Jesus. Se firme em Deus. Você é obra da criação de Deus e o Espírito Santo mora em você. Seja forte e corajoso. Glória a Jesus.
Então os dias vão passando, as pessoas vão ficando cada vez mais distantes de Deus. E aí são gente que não concorda com nada, pessoas que estão ali para discordar de tudo. Sabe, são sempre do contra, trabalhando contra, desejando que as coisas dêem errado. Diga misericórdia. E como se não bastassem esses dois grupos na igreja de Pérgamo, lá na igreja de Tiatira tinha uma mulher. A igreja enfrentava mesmos problemas. Uma mulher chamada Jezabel, que se denominava profetisa. Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, veja, ela não era profetisa, ela se declarava. Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Parece que eu estou vendo todo mundo reverenciando essa mulher, Jezabel. Ah, profetiza. Eita, chegou a profetisa. Meu Deus, ela é mulher de Deus. Vamos honrá-la. Vamos ouvi-la. Vamos reverenciá-la. Fazer exatamente o que ela quer que a gente faça. Imagino que os cultos com Jezabel profetizando ali deveriam ser cultos engessados, frios, vazios, secos, cansativos, entediantes. Porque tudo tinha que ser do jeito dela. Ela influenciava na igreja. Quem mandava e desmandava era ela. Meu Deus. Uma pseudo-profeta. E o Espírito Santo não tinha vez nessa igreja. Mas Jesus, que vê todas as coisas, glória a Deus, ele sabia que essa mulher estava influenciando mal o seu povo, a sua igreja. E aí a gente vai ver o que foi que aconteceu com ela. Calma lá. Porque, como a gente dissera, nos dias de hoje tem essas coisas dentro da igreja. Os que seguem as doutrinas de Balaão, dos Nicolaítas, de Jezabel. Sabe? Aí o que é que a gente percebe com isso? Muitas vezes, nossos cultos com ausência de milagres, ausência de curas, ausência de operação de maravilhas. Sabe, o esfriamento gradativo e progressivo dentro da igreja, porque essas pessoas estão ali para disseminar o mal. Por isso que é preciso pedir ao Espírito Santo dons. Senhor, me conceda dons, dom de discernimento, dom de visão, dom de sabedoria, dom do conhecimento, dons para que eu possa ver aquilo que vem de ti, aquilo que não vem de ti. É isso que a gente precisa. Porque quando essas pessoas cantam, parece uma lata vazia fazendo barulho. Quando essas pessoas usam do púlpito, suas palavras são secas, não causam nenhum tremor nem temor aos seus ouvintes. E se fazem uso de algum instrumento também, não adoram a Deus, estão ali somente para estar de forma infrutífera, ineficaz, improdutiva. Aí canta, Deus não recebe, prega e nada acontece, toca e nada acontece. E fica assim. A igreja de Tiatira estava nessa condição. Meu Deus. E aí, naquele dia, se tornarão desconhecidos de Jesus, como a gente escutou domingo passado, a ministração da palavra pelo nosso pastor Moisés. Se tornarão pessoas desconhecidas. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Não adianta pregar bem, não adianta tocar bem, cantar bem, não adianta, com todas as formas de técnicas, conhecimentos, de homilética, de exegese, de tudo, se não tiver o Espírito Santo, se não se arrepender, se não for templo e morada do Espírito Santo, está perdendo tempo. Mas hoje é dia de a gente se reconciliar com Deus, de pedir a misericórdia do Senhor, de orar a nosso favor e pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Eu me incluo nisso também, amados. Eu me incluo nisso também. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Porque a igreja não é palco. Não, para você se apresentar.
A igreja é altar. Glória a Deus. E no altar há sacrifício, há entrega, há culto. Glória a Deus. Na igreja não tem estrelas, não tem artistas. Aqui tem servos, adoradores. Glória a Jesus. Nossos cultos não são shows para que a gente faça uma simples apresentação e receba aplausos e elogios. Se isso acontecer, que seja para a glória do Senhor Jesus. Ninguém está impedido disso, mas você tem que saber atribuir a glória e se colocar no lugar daquele que é adorador. Glória a Jesus, porque a igreja é um lugar de rendição, é um lugar de adoração, de entrega, é um lugar de servir, de se prostrar e entregar o seu culto a Deus. Glória a Jesus, glória a Jesus. É preciso a gente fazer essa análise introspectiva esta noite. Culto de ensinamento, eu estou aprendendo aqui. Eu estou aprendendo, é a faca de dois gumes, amados. Primeiro me corta aqui. Mas assim é a palavra do Senhor, ela edifica, ela consola, ela exorta, ela nos faz crescer, para a gente analisar, porque o evangelho de oba-oba tem muito por aí, mas a nossa igreja, ela prima pelo evangelho puro e simples, santo, verdadeiro, o evangelho de Jesus. Glória a Jesus, é isso que a gente tem que entender. Mas sabe o que aconteceu com Jezabel? Faltou dizer isso, está lá no capítulo 2, 21 a 23, de Apocalipse. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que ela fique acamada. Meu Deus. Trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Glória a Deus. Isso não pega na gente. Diga amém. Não pode pegar na gente isso aqui. A gente tem que estar fora disso aqui, porque isso é muito sério. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como está em Hebreus 13 e 8. Ele continua sendo o mesmo Deus. O zelo de Jesus que ele teve por aquelas 7 igrejas da Ásia, ele tem pela mesma igreja hoje. Nós somos a continuidade daquela igreja. E o Jesus que serviu, que foi servido no passado, a gente continua servindo o mesmo Jesus hoje. E a Bíblia que a gente segue é a mesma Bíblia lá dos primórdios, do princípio da igreja primitiva. É a mesma palavra. Glória a Jesus. Deus nos criou para a gente se entregar a Ele totalmente, e entregar a Ele tudo o que temos, tudo o que somos. É o que está em Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Irmão, quando você for ao culto, quando você for adorar a Deus, faça isso oferecendo um sacrifício no seu corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto inteligente de vocês, um culto consciente, culto racional. E ele diz mais: não viva conforme esse mundo, se amoldando ao mundo, mas transforme pela renovação da mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo que a gente fizer, deve fazer para a glória do Senhor, glorificando a Deus e exaltando o Espírito Santo em nós. Glória a Jesus. Colossenses 3 e 17 nos fala sobre isso. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Então, que Deus nos abençoe, amados, que Deus nos ajude, nos livre do mal, porque tem muita gente que vai se decepcionar naquele grande dia, e olha que está chegando o grande dia. Muita gente vai se decepcionar, sabe, se decepcionar consigo mesmo, não é com Deus não é com a igreja não, é consigo mesmo. Nosso pastor tem uma frase muito interessante: se você for para o inferno, você vai com seus próprios pés. Se você for para o céu, vai ser com seus próprios pés. Então não tem que botar ninguém aqui em culpado. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. É assim que diz a palavra. Mas tem uma passagem bíblica, meu Deus, que a gente precisa refletir. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículos 11 ao 15. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiro e de gordura de animais cevados.
Não me agrado do sangue de novilho, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando comparece diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas de lua nova, aos sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas de lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim. Eu estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Deus falando para Israel, mas isso aqui é para a gente pensar sobre o nosso posicionamento diante de Deus. Como é que está o nosso culto? Como é que está a nossa vida com relação à intimidade com Deus e ao Espírito Santo, e com o Espírito Santo? Malaquias 1:10, ele vai fechar dizendo assim: Deus diz, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas da igreja. Meu Deus, a coisa estava muito séria. O povo de Israel totalmente desviado de Deus. A gente não pode entrar por esse caminho de achar que por estar na igreja, por estar servindo, por estar muitas vezes cantando e chorando. Cadê a sinceridade? Deus conhece intimamente a nossa vida, precisa vir da alma. Um coração em contrição diante de ti, ó Deus, tu não desprezarás. É o que diz a palavra. Então todo dia a gente tem que aceitar Jesus. Meu Deus, me leve ao céu, não deixa eu ir para o inferno, Jesus. Não deixe eu perder a minha salvação, porque a salvação se perde. Se não zelar, perde. Porque não se banaliza a morte de Cristo. Não podemos fazer isso. Meu Deus, tudo isso é para a gente pensar esta noite. Porque o Espírito Santo tem ciúme da gente. O Espírito Santo tem cuidado com a gente. A gente é criação dele. O Espírito Santo na criação. E a gente é a principal obra de Deus. Somos nós. Queremos morar com ele eternamente. Que ele nos criou para ele. Para morar com ele. Ele disse, olha, está reservado lá moradas para vocês no céu. Tem lá ruas de ouro, tem uma cidade santa, tem uma coisa maravilhosa que você vai ver e você vai viver eternamente comigo. Então não foi uma criação banal, sem propósito. Não, há propósito na criação. Todos nós que estamos aqui fomos criados com um propósito: morar eternamente com Deus. Glória a Jesus. É isso que a gente tem que entender. Tiago 4:5. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele faz habitar em nós? Ele tem ciúme. Ele tem zelo por nós, Ele cuida de nós. Então, amados, o desejo de Deus através do Espírito Santo, glória a Deus, que é Deus, o Espírito Santo que é Deus, é que a gente procure andar de acordo com a sua vontade, não nos embaraçando com nada desta vida. Não deixe que as coisas tomem o lugar de Deus. Quando você vir ao templo, venha orando, venha cantando. Não se deixe afetar por nada nem por ninguém. Porque aqui o que interessa é você sentir a glória de Deus, sentir a presença de Deus, saber que Deus recebeu o teu culto, o teu louvor, tua adoração. Não viva como um povo de já estou cansado de ir para a igreja. Como eu disse no início, já chega querendo ir embora. Misericórdia. Não podemos entrar por esse caminho, temos que ter prazer, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso aqui é um lugar que a gente não pode substituir por qualquer coisa, sabe? Tem que ter prazer na obra de Deus, prazer na casa de Deus. Minha vida é de Deus, a sua vida é de Deus. Glória a Deus. Então, partindo já para a parte final da nossa reflexão, a gente poderia perguntar a gente mesmo: o que é que o Espírito Santo de Deus quer de mim, como criatura sua? Já que o nosso tema é o Espírito Santo na criação. Deus quer que a gente viva uma vida santa e irrepreensível. Está lá em Efésios 1, verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Esse texto é muito forte, é muito propício para a gente. Sabe, com a nossa natureza pecaminosa,
a gente tem a tendência, a gente é tentado a fazer tudo aquilo que entristece e desagrada ao Espírito Santo. Muitas vezes, o homem cada vez vai fugindo do plano original de Deus. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito Santo de Deus nesta noite, Ele quer pegar essa terra sem forma e vazia, cheia de trevas e abismo, e transformar em um lugar próspero, em um lugar que tem vida, em um lugar que tem vida em abundância, inclusive. Uma vida bela, assim como é a criação de Deus, bela. Quando você olha para a criação de Deus, você fica, meu Deus, que encantamento. Você olhar o pôr do sol, o nascer do sol. Muitas vezes eu vou levar meus filhos para a escola de manhã cedo e eu venho olhando o sol nascendo. Meu Deus, que aquele sol laranja. Daqui a pouco ele fica irresistível de se olhar. Mas é uma beleza, uma coisa linda. Você olha para o mar, que coisa linda. Para a floresta, que coisa linda. Para os animais, mínimo que seja, é Deus ali mostrando a sua criação. E essas coisas todas vão perecer, porque passarão céus e terra. Mas nós somos criaturas formadas por Deus para sermos filhos de Deus e nunca mais morrermos e nunca mais sairmos da sua presença. Diga amém. Amém. Que possamos andar no Espírito. Que possamos viver no Espírito, obedecer o Espírito e ouvir a sua voz. Que a gente possa também produzir frutos do Espírito. É isso que a gente precisa. E ser cheios do Espírito. Amém, amados?